Como vai por 100%? 100% aos da graça, da misericórdia, do amor de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, mais uma quinta-feira nós estamos aqui para juntos dividirmos um trecho da palavra do nosso Deus a fim de nos alimentarmos, dessa palavra e que possamos mais uma vez, edificados por ela, nos sentirmos abençoados, porque é assim que Deus opera em favor das nossas vidas, não é? Através da palavra nós somos então revigorados, abençoados, alimentados. Gostaria de dividir com os irmãos, portanto, o versículo que se encontra lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Nós vamos ler apenas um versículo. Depois iremos continuar tratando sobre o tema, e aí iremos ler mais alguns versículos no contexto imediato, tanto o contexto anterior quanto o posterior ao versículo que nós iremos ler agora. Versículo 35 do capítulo 6 diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oremos. Senhor nosso Deus, nós recorremos a Ti mais uma vez, Senhor, te pedindo que Tu venha nos abençoar, que essa palavra, Deus, venha nos encher de alegria, porque todas as vezes que nós lemos a Tua palavra, nós nos sentimos edificados. Que Tu nos abençoe. É a oração que nós fazemos, te pedindo por iluminação, que Teu Espírito Santo nos ilumine a respeito da Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, esse texto, ele tem como contexto, os milagres de Cristo Jesus com respeito à multiplicação de pães e peixes. O povo que ouvia a palavra também era um povo necessitado, um povo que tinha necessidades materiais. Portanto, naquele dado momento, Jesus, observando que o povo tinha fome, ele operou o milagre, multiplicou pães e peixes, e toda uma multidão se alimentou daquele banquete oferecido por Cristo Jesus. Por conta disso, aquela multidão continuou à procura de Cristo, mas eles estavam em busca apenas do milagre, da multiplicação do pão e do peixe. É verdade que isso saciou a necessidade material do povo, mas Jesus apresenta aquele milagre como um sinal do seu operar de maneira plena em favor da humanidade. Quer dizer, naquilo que o homem tem maior necessidade, que é a necessidade espiritual. Um homem que anda afastado de Deus, um homem sem perspectiva a respeito da vida, um homem que vive tomado pela angústia, pela incerteza, pela incapacidade e fragilidade própria de dar um jeito na vida. Então, Jesus confronta aquela multidão que está à procura dele apenas para satisfazer as suas necessidades materiais, circunstanciais. Lá no versículo 26, ele confronta essa multidão, dizendo: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quer dizer, não estão ali por conta do sinal. A ideia de que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é apenas um sinal que aponta para uma verdade que está além daquele pão material, aquele que se parte com as mãos, aquele que é fruto do trabalho, do suor, do transpirar do homem, não é? E a própria generosidade de Cristo ao oferecer o pão, saciando aquela necessidade material. Bom, eu gostaria de dizer que nesse sentido também a igreja precisa ser observada da mesma forma
quando na sua assistência social. Quando a igreja ela oferece pão para saciar a fome do necessitado, isso também é um sinal. A igreja também está apontando para uma verdade superior, de que ela é portadora de uma mensagem, ela é aquela que foi chamada, vocacionada, comissionada por Cristo para levar aos homens necessitados uma palavra de salvação, uma transformação total. Bom, é disso que Jesus está falando, né? E é interessante porque ele confronta essa multidão, mostrando para eles também que eles estavam se alimentando daquilo que não tinha capacidade de saciá-los em suas necessidades totalmente. E aquilo que não era capaz de fornecer a eles vida, e vida plena. Eles dizem, bom, os nossos pais comeram maná que caiu do céu. Quer dizer, e isso quem ofereceu foi Moisés. É interessante porque os judeus, os principais, os escribas, eles entendiam, né, os escritos do legislador Moisés, né, como sendo pão, quer dizer, o pão é a própria Torá, né, o pão que nos alimenta. Então, se nós nos alimentarmos desse pão, isso deve então ser para nós motivo de satisfação plena. Jesus vai dizer que não. Jesus então propõe uma outra dieta. Quer dizer, aquela também era um sinal. O maná que desceu do céu não foi dado por Moisés. Os escritos do Antigo Testamento, a lei e os profetas, tudo isso manifestar de Deus, apontando para aquele que viria, o próprio Cristo. E aí é o versículo que nós lemos, quando Jesus declara, né? Eu sou o pão da vida. Quer dizer, tudo aquilo, inclusive o milagre, aponta para essa verdade. É um sinal. Nesse sentido, é que Jesus, então, diz para eles que eles não estão atrás de sinais. Eles não têm um entendimento a respeito daquilo que estava sendo proposto por Deus. Por isso, a dieta estava errada. Eles estavam equivocados. E a igreja também precisa entender isso. No operar, no fazer, não pode desconsiderar que todo fazer e todo operar da igreja aponta para essa verdade a respeito da sua verdadeira função, da sua verdadeira vocação, que é apresentar o Cristo como o pão vivo que desceu do céu. Em tudo que a gente faz, a gente aponta para isso, até quando da assistência social da igreja, que deve acontecer, mas não pode ser um fim em si mesma. Não deve ser a razão final, o objetivo final. Ela deve acontecer também considerando essa verdade proposta por Cristo. Quer dizer, alimenta os homens em suas necessidades, naquilo que a vida reivindica, para continuar existindo debaixo do sol, mas sem perder de vista que isso tudo, essa ação, deve apontar para o Cristo, porque essa é a nossa missão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho da salvação. O próprio Cristo diz, não é, que ele veio para pregar o Evangelho aos pobres, aos necessitados, abençoando-os a partir dessa verdade, a partir dessa pregação. Portanto, a dieta daquelas pessoas era
uma dieta que não trazia saúde, que não trazia qualidade de vida, que não saciava as necessidades. Portanto, o tema dessa noite é a dieta perfeita. É interessante que quando nós nos sentimos com alguma deficiência com respeito à nossa saúde, nós procuramos um médico. Depois dos exames, nós então verificamos a qualidade do nosso organismo, as taxas, se elas estão em dia, se estão dentro dos parâmetros exigidos. E aí, quando a gente observa lá algumas taxas que não estão dentro dos parâmetros, a gente começa a entender o porquê que nós não estamos funcionando bem, o que o nosso organismo não está funcionando bem, o porquê. E aí o médico não só passa medicamentos, um tratamento, mas ele também, muitas vezes, ele nos indica um profissional da saúde nessa área, um nutricionista. E aí o nutricionista, a partir desses exames, dos resultados dos exames, ele propõe uma dieta que possa nos satisfazer plenamente, a fim de que o nosso organismo funcione bem. Bom, utilizando dessa metáfora, a propósito do próprio Cristo ter se colocado como pão, como alimento, eu gostaria de dizer para os irmãos que muitas vezes nós não estamos funcionando bem porque não estamos nos alimentando direito. Porque naquilo que nós temos necessidade, nós temos nos alimentado de uma forma incorreta. Por isso, nós sentimos a escassez do alimento correto, para que a gente possa ter uma vida plena. Isso espiritualmente também. Por isso que Jesus vai dizer, que essa dieta proposta por ele, em que ele mesmo é o alimento, essa dieta é uma dieta que nos sacia plenamente. Ele diz assim, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Lá no versículo 26, ele diz assim, desse mesmo capítulo que nós estamos lendo: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. No 27 ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, no que nós temos nos empenhado? No alimento certo, na busca pelo alimento certo. Por quê? Porque se é o pão que perece, nós alcançamos eles através da labuta, do trabalho, do suor, do transpirar, do suor do teu rosto, irás comer o teu pão. Essa é a palavra de Deus para Adão, lá no início. Quer dizer, para alcançarmos o pão que alimenta o corpo, precisamos trabalhar, precisamos nos empenhar para alcançar, para chegar. Aqui ele diz que o que nós devemos fazer é buscar esse alimento na fonte, e a fonte é ele mesmo. Ele não diz que é uma operar para alcançar esse pão, ele diz que é crer. Eu preciso crer no Cristo como Salvador, eu preciso crer no Cristo como Senhor da minha vida, naquilo que ele me orienta, naquilo que ele transformou a minha vida, transformou a minha realidade. Os meus sentimentos, é um operar de Deus na minha vida e na tua. E quando nós nos alimentamos do Cristo, nós nos alimentamos da verdade que ele é. Nós nos alimentamos dos seus ensinamentos. Nós nos alimentamos desse amor
com que nós fomos alcançados por Deus em Cristo Jesus. Amor que é graça, é misericórdia, que veio ao nosso encontro, que perdoou os nossos pecados, que mudou a nossa sorte. E a partir de agora é disso que nós cogitamos, porque nós nos alimentamos disso. Se nós nos alimentamos de Cristo, é de Cristo que nós cogitamos. Se nós nos alimentamos de Cristo, é de Cristo que nós falamos, que nós pregamos, que nós anunciamos. É Cristo que é alimento, que sacia a nossa fome de maneira definitiva. Não é Cristo mais alguma coisa. Não é Cristo mais alguém. É Cristo. Não é Cristo aquilo que estão dizendo agora. Não é Cristo aquilo que as pessoas têm me ensinado. É o Cristo. É o Cristo e a sua obra. É o Cristo e aquilo que Ele operou em favor da minha vida e da tua. Isso é alimento que mata a nossa fome e a nossa sede de maneira definitiva. Esse deve ser o nosso cardápio. Essa deve ser a dieta da vida do crente, da minha vida e da tua, para que a nossa vida espiritual vá bem. Nós erramos todas as vezes que nós buscamos alimento naquilo que não é alimento. E, portanto, não é satisfatório. E, portanto, ainda sentiremos fome e ainda continuaremos com sede. Não pode ser no ativismo da igreja, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está operando, porque cessando o ativismo, o que fica? A fome. Esse momento de pandemia foi um momento que nós tivemos com a igreja de portas fechadas. Quer dizer, quem colocava a sua vida procurando matar a sua fome no ativismo, no fazer, no operar, como ficou nesse período? Desorientado, sem saber o que fazer, passou fome, inanição, porque o cardápio está errado. O cardápio está errado. Isso não é o prato principal. É a nossa relação com Cristo, é o operar de Deus em favor da minha vida e da tua em Cristo Jesus. É isso que faz com que você continue de pé. Isso é que faz com que você continue se sentindo em dia, com a energia para continuar vivendo. Portanto, se não há atividade, se as atividades foram paralisadas, aqueles que se alimentam do Cristo, aqueles que se alimentam do pão que desceu do céu, permanecem firmes. Permaneceram firmes, inabaláveis na sua saúde espiritual. É lógico que o fazer, o operar, é a partir disso. Aí a gente faz, a gente opera, aí a gente realiza a vida tomada por essa energia, por esse poder, a partir do alimento, que é o próprio Cristo. Jamais terá fome. Não foi por conta da pandemia, das portas fechadas, que nós passamos fome. Também é verdade que esse alimento é um alimento que ele proporciona vida, e vida com qualidade. Esse relacionamento com Cristo proporciona vida. Esse banquete proposto por Ele nos proporciona vida. E Ele, nessa declaração, deixa bem claro: eu sou o pão da vida. E é interessante porque ele diz, né, no versículo 48 até o versículo 50, ele faz uma comparação, ele continua tratando esse tema, né?
com o maná que desceu do céu, e ele diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. E aí ele diz no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. É a obra de Deus em Cristo Jesus. É o Cristo que se deu na cruz do Calvário. E na sua carne, no sangue derramado na cruz do Calvário em favor da minha vida e da tua, é que nós encontramos a dieta certa para permanecermos de pé, mesmo nos dias mais difíceis. Porque aqueles que têm se alimentado só daquilo que é satisfatório, no sentido de circunstancial, por exemplo, das bênçãos que Deus nos concede na nossa vida, a saúde, a juventude, a palavra de Deus nos ensina que tudo isso passa. Se hoje há saúde, nós agradecemos a Deus porque Ele nos dá. Mas amanhã, não tendo saúde, não havendo saúde, permaneceremos firmados porque nós estamos firmados em Cristo e nós nos alimentamos desse pão. Se somos jovens, cheios de energia, se estamos robustos, em plena forma física, isso deve ser para nós motivo de alegria e nós nos alegramos diante do Senhor. Mas, conforme o tempo passa, ele cobra o seu preço e aí nós começamos a sentir o peso da idade. Se enxergávamos bem, hoje já precisamos do óculos. Se a nossa pele era viçosa, lisa, hoje já não é mais. As coisas passam, mas nós permanecemos de pé. Por quê? Porque isso não tem sido para nós como alimento definitivo. O nosso alimento definitivo é o Cristo e a sua obra. E ele vai dizer, é a minha carne que é entregue por vós. Ele diz, é a minha carne, é a minha obra em favor da tua vida, em favor da minha também. E nesse sentido, só essa obra de Cristo pode nos proporcionar vida. E aí ele diz, no verso 53 e 54, ele diz assim, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus Cristo está falando do sacrifício dele, né? Dele, dessa obra maravilhosa de Deus, né? Do plano da salvação em favor da minha vida e da tua. Quer dizer, quando nós participamos na mesa proposta por Cristo, será agora domingo que vem, no partir do pão, no participar no cálice, é disso que nós estamos falando. A nossa vida, ela está totalmente vinculada e ela depende dessa obra de Deus em favor de cada um de nós. Quando nós participamos na mesa, nós estamos dizendo isso de novo. Ele é o pão, o nosso Senhor. A nossa vida é uma vida vivida a partir do Cristo. Desse manifestado amor de Deus para conosco. Dessa relação, onde Ele é o nosso Senhor. E agora nós vivemos para a honra e glória do nome dEle. Essa é a nossa dieta. Essa é a dieta do crente. Se a gente está colocando alguma outra
algum outro alimento nesse cardápio, eu gostaria de dizer que nós estamos equivocados. Se nós estamos colocando a nossa esperança, se a gente está acreditando em alguma outra coisa que possa se somar a essa verdade para que alcancemos vida plena, estamos cometendo um equívoco. A dieta não é a correta. E daí vem a explicação por que muitos, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, muitos na igreja adoecem espiritualmente e dormem. Ficam inativos, inoperantes, sem condição, participam no corpo e na carne sem discernimento, sem observar a importância de tudo isso, sem entender que a vida é vida que parte da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário em favor da minha vida e da tua. Portanto, irmãos, para a gente poder encerrar a mensagem dessa noite, dieta perfeita, proposta por Deus para a minha vida e para a tua, é Cristo Jesus e a sua obra redentora. É Cristo Jesus e a sua obra vicária. É Cristo Jesus e o seu se dar na cruz do Calvário pela minha vida, pela tua, porque Ele é o pão que desceu do céu. E essa dieta, então, nos sacia plenamente. Jamais teremos fome ou sede, independente das circunstâncias, porque só Ele nos proporciona vida. Precisamos participar no corpo e no sangue. Precisamos nos alimentar da carne e do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E participamos dessa forma, nessa comunhão proposta por Ele. Eu e você, no entorno da mesa, a mesa proposta por Cristo. Nós não somos simplesmente observadores. Nós sentamos à mesa, participamos no pão, participamos no cálice. Essa é a nossa dieta. Fazer a vontade de Deus, operar segundo o seu querer, cumprir cabalmente com a nossa missão enquanto igreja. Porque tudo aquilo que nós devemos fazer para glorificar a Deus, para bendizer o seu nome, para levar o evangelho da salvação aos necessitados, edificando vidas. É isso que nós precisamos fazer. Mas faremos bem se tivermos com a dieta correta. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Vamos continuar orando, pedindo a Ele que nos conceda sempre essa boa disposição. A mesa proposta por Ele, nós fomos convidados e participamos dessa mesa. Vamos continuar nos alimentando do pão que desceu do céu. E aí, jamais teremos fome, jamais teremos sede, e aí estaremos sempre em comunhão, e a nossa vida será vida plena, porque será vida em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Profunda, bondade e graça se derrama.
furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida